Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ampulheta, mais um aqui, né, na nossa primeira casa, né, Vila Aventura com Resort. Samuel nos corrigiu, né, disse que agora é a primeira casa, não é a segunda. Nós falamos que era a segunda casa agora, né? Não, pode vir que já é a primeira casa de vocês. O nosso projeto é ter um espaço Ampulheta aqui, vamos construir em algum lugar, né, sim, isso aí já tá no radar. Hoje a gente tá aqui com um cara que eu conheço há bastante tempo e admiro muito, primeiro Maurício, que eu entrevisto, então pra mim é um marco, né, cara? Mas dois Maurícios juntos. Só que é o Maurício inteligente e o Maurício batalhador. E o Maurício que tá aí, né? Da correria, esforçado. Maurício esforçado. Então o Maurício, pô, eu admiro muito, assim, tive vários momentos de desenvolvimento, de assistir palestras, treinamentos com o Maurício. E sempre tinha assim, cara, uma hora a gente tem que entrevistar, tem que conversar um pouco. O Maurício é um cara que também mudou a carreira, se aprofundou num assunto que agora ele vai falar um pouco mais. E eu admiro muito também esse autoconhecimento e esse ajuste das velas. Cara, agora é isso aqui que eu quero, com coragem, com certeza, e vou me desenvolver nisso e ajuda diversas pessoas com o teu conteúdo, né? Então seja bem-vindo aí, Maurício. Obrigado por aceitar o convite. O Maurício está morando agora fora a gente está hoje em Viamão, que é do lado de Porto Alegre, e o Maurício veio em viagem. Claro, ajustou alguns compromissos, mas para estar aqui conosco. Então seja bem-vindo mais uma vez ao Ampulheta, um papo de valor, até vou virar aqui a nossa Ampulheta. E a gente defende o tempo de qualidade, eu tenho certeza que a gente vai ter aqui bons momentos de qualidade. Então, obrigado pelo convite, né? Essa ampulheta aqui Essa é meia hora. É linda essa ampulheta. Cara, só o convidado que toma muito vinho não pode se... Então, às vezes acontece. Às vezes acontece. O cara pega o vinho. Aconteceu ontem, inclusive. Comigo. Que legal, que legal. Não, bacana, um papo de qualidade. Isso aí, agradeço aí demais o convite, estou acompanhando o canal de vocês, o crescimento e o conteúdo é como tem que ser, né? Cara, envolve conhecimento, papo bom, descontraído e comida. Comida, né, cara? Cara, Falando nisso, a gente tá cercado aqui de comida hoje, né? Com Da Colônia, que tá como parceiro aqui nos episódios Vila Aventura. Maravilhas, produtos. Nossa carne da Bravo, carne do Pampa. E que mais? Água da Pedra, né? Que nos mandou aí todo o material. Isso aí. E é isso, Maurício. É o que tu falou, cara. A gente defende que o tempo... A gente tem que olhar para isso aqui e entender que passa e que é finito e é incerto, como a gente falava antes um pouco, né? Então é isso que a gente defende, cara. O que nós vamos fazer para despertar, expandir essa consciência sobre o tempo? E uma coisa, né? Tempo de qualidade não é aquele que a gente corre para jogar conteúdo, né? É aquele que a gente desfruta, né? É isso, cara. É isso. Sabe que a gente bate bastante nessa tecla, né, Maurício? Nos treinamentos ali, a gente tem um treinamento que é o Reprograme, né, que é desenvolvimento humano. E o tempo de qualidade, como o pessoal confunde muitas vezes também, né? E ter esse tempo também, tu tem que aproveitar, estar consciente, né? A gente traz esse bate-papo justamente para, tipo, ó, lá no final, ao decorrer do nosso episódio, que tiver um pequeno detalhe que faça tu expandir um pouquinho mais a tua consciência, estar mais consciente para tornar o teu dia melhor, né? Já tá de grande valia, né? Com certeza. E aí, Maurício, da onde tu surgiu, cara? De onde tu veio? Quem é Maurício? Refate. Eu sou Maurício, mas como Maurício Tavares. O mais popular, né? Refate. Até o sobrenome já é diferente. Eu tentei já buscar o significado da palavra do meu sobrenome, Refate. Eu até onde eu entendi, ele é sugestivo mesmo, ele é de refeito, de algo que se refaz, né? Tem até uma expressão que é muito interessante, né? Que não sei se vocês já ouviram falar, que é do latim amor fati, que é o amor pela estrada, pelo caminho. Então o refate tem essa coisa também do reconstruir a sua estrada. Então, tem tudo a ver com Tem a ver, né, casou com o nosso momento aqui, né, cara? Porque é um momento de reconstrução para mim. Agora eu tô morando em Florianópolis, né? E também foi uma decisão. Então, decisões têm consequências, né? Decisões, elas impactam na nossa vida e na vida das pessoas que estão com a gente, né? E eu acho que a maturidade nos faz tomar decisões melhores. Eu acredito nisso. Talvez não dá para a gente generalizar, né? Mas eu acho que tomar decisões melhores são relacionadas a isso aqui, são relacionadas a como a gente utiliza o tempo e como a gente faz o tempo trabalhar para a gente também, né? Essas decisões melhores, tu acha que tem que ter em cima de experiências que já passou ou ter a consciência de, tipo,
que decisão você sentiu um pouco mais o corpo, sentiu as sensações que está acontecendo dentro de ti? É um apanhado geral, né? A nossa mente, ela é construída pelas nossas experiências, né? Então, mas a experiência, ela não vem para dizer, você não vai lembrar de uma experiência e dizer, eu já passei por isso e vou ver. Ela vai se incorporando no teu íntimo, né? Então, tem que confiar muito naquelas decisões, muitas vezes, que são as decisões mais instintivas também, né? Porque talvez quando tu não tem experiência, o teu instinto não está tão bem trabalhado ainda. Mas quando tu tem experiência, tu tem atalhos cognitivos. Isso é o que eu estudo, né? Estudo comportamento sobre a ótica das neurociências. E o meu conhecimento foi casar com a minha profissão, que eu me formei publicitário. Nasci em Ibirubá, aqui no Rio Grande do Sul. Todo mundo pergunta onde fica, eu digo é do lado de Selba. Então fica pior ainda. Não adiantou muita coisa, né? Não adianta muita coisa. Não adiantou muita Com coisa. referência não vai dar. Eu fui buscar que não, minha experiência não passou por lá, não. Mas eu já vi pessoas que conheciam Selba e não conheciam Ibirubá. Então eu disse que quando eu ia fazer a piada, o pessoal conhecia Selba e ficava, como assim, né? Não tô agronegócio lá, né? É agronegócio. Né? E aí me formei em Santa Maria em publicidade e propaganda, né, em 97. Fui direto para Porto Alegre e trabalhei em agência de propaganda, tive agência de propaganda, trabalhei durante 18 anos como criativo em agência de propaganda ou na minha agência. E aí, quando comecei a estudar neurociência, foi mais ou menos comecei a estudar mesmo, 2015, que eu comecei a me interessar sobre neuromarketing. O neuromarketing me atraiu para usar profissionalmente. E aí eu entrei nessa pira de entender o cérebro, como funciona a motivação, como funciona o impulso de compra e fui entrando na área comportamental. E aí onde casou a coisa? Publicidade, neurociência, persuasão. A persuasão, comecei a aprimorar essa técnica, entender a persuasão, que não é só na neurociência, né? Tá? A psicologia, a filosofia, né? Persuasão é trabalhada há muito tempo, né? Aristóteles tem um livro chamado A Retórica, né? Que trata sobre persuasão. Persuasão, né? Então, hoje o meu trabalho basicamente é ajudar as empresas a construírem, né? Melhorar o marketing, o branding por meio das estratégias para gerar ação. Hoje se falar o negócio hoje, tu trabalha, que tu estuda, é neuropersuasão, né? Neuropersuasão é a minha área vamos dizer que seria, né, a minha vantagem competitiva, né? Talvez eu seja hoje do pessoal. Gostei. Vantagem competitiva. A vantagem competitiva, né? O que é uma vantagem competitiva? É algo é um diferencial, mas de difícil imitação. Ou seja, o cara tem que correr um tempinho ali para conseguir, né, ter o mesmo conhecimento, o mesmo nível de conhecimento e aplicação. Por quê? Porque eu uso a persuasão desde o início. Eu uso durante toda a vida, nós usamos toda a vida, mas eu uso profissionalmente desde que eu comecei a trabalhar em 94. Sim, a publicidade é isso, né, cara? É fazer o cliente tomar a decisão. Fazer o cliente tomar a decisão. Então, esse caminho aí, essa experiência, ninguém tira de mim, assim como a experiência de vocês, ninguém tira de vocês. E quando tu casa esse conhecimento que é do dia a dia, que é experiencial, com o conteúdo, né, teórico, a pesquisa, a ciência, tu incorpora muito, o teu repertório aumenta muito. Né? Então, eu comecei a trabalhar isso porque as coisas casaram, eu gosto, me motiva, né? Mas vários outros assuntos trabalham. Mas trabalhou em outros negócios antes também, né, Maurício? Sim, cara, é difícil hoje um profissional, assim, se você quer, vamos supor que, cara, eu quero avançar na minha carreira, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter maior reconhecimento, eu quero deixar um legado. Não tem como tu afastar isso aí de um nível muito alto, assim, de conhecimento de pessoas, entendeu? Tu vai tratar com pessoas o tempo todo. E ali, então, tu vai casar a tua área específica, ela vai casar com liderança. Então, eu estudo a parte de neuroliderança,
né? Uma das disciplinas que eu dou aula no MBA é gestão de conflito. Pô, importantíssimo. A persuasão tem tudo a ver com isso. A persuasão trabalha muito isso. Ela usa comunicação não violenta, ela usa esses mapas empáticos para trabalhar pessoas e fazer todo mundo olhar para o mesmo lado. Esse é um segredo. E recentemente a gente teve um entrevistado, o Matheus Annenberg, Sim, que falou que foi a quinta empresa, né, que fez dar certo. foi. As 4 anteriores ele disse que criou na área de tecnologia, né, só que todas quebraram porque ele não conhecia sobre pessoas, ele não estava lidando com pessoas. E daí quando entrou para realmente se conhecer, conectar com pessoas, a persuasão, daí a quinta deu certo e é um sucesso no Brasil, né? É um case de sucesso, mas só depois de realmente conhecer. Tipo, tá, vamos partir para casa muito que tu tá falando ali. É né? isso aí, é isso aí. E eu vejo, cara, pessoas, a gente parece que está desumanizando a comunicação, desumanizando Sim. o marketing. E a gente olha fascinado para a inteligência artificial, que é incrível, que vai nos ajudar muito, mas a gente olha sob um aspecto de ou por medo que ela tire a nossa humanidade, ou por um fascínio que faz com que ela tire a nossa humanidade. E não olha pelo aspecto certo, que é dizer, cara, é o que ela nos devolva a nossa humanidade. Né? Nos devolva essa capacidade, porque, cara, eu estava vendo um influenciador falando que, cara, o título do post dele, um post de Instagram, era assim, demita 30% da sua equipe. E ele é respeitadíssimo, tá? E já teve empresas e tal, mas independente da história, né, tem sucesso como influenciador. Aí ele disse que, cara, faça o seguinte, pergunte para todos os seus funcionários, peça para os seus funcionários fazerem uma lista do que eles estão fazendo essa semana. Para ver quem mente. Eu disse, cara, o gestor que fizer isso aqui, ele perdeu todo o time dele. E outra, ele tem que assinar a própria demissão. Porque se ele não sabe o que a equipe dele está fazendo, Perfeito. entendeu? Se ele não tem o controle, porque o ambiente empresarial é um ambiente de autocontrole. Agora eu vou trazer um pouco da neurociência, mas de forma simples, tá? Existe uma premissa básica do nosso cérebro, que é a construção de controle. O nosso cérebro é uma máquina construída para garantir a nossa autopreservação. Então, e a nossa reprodução. Então para fazer isso, ele precisa criar ambiente de controle. É só olhar aqui ao redor, cara, isso aqui é um paraíso, mas isso aqui é construído, isso aqui não é a natureza crua. Na natureza crua não tem CEP, não tem estrada, não tem casa, não tem 4 paredes para você, né? Então, nós, obrigatoriamente, o ser humano, todos os animais fazem isso. Eles constroem um ambiente para eles terem controle e colocar as emoções no estado basal. O que é o estado basal? Isso é científico, mas tu tá relaxado. Tu tá no teu estado mais livre para produzir, mais tranquilo de conseguir gerar boas ideias, bons resultados, E a empresa, ela usa muito do controle para gerar tanto o ambiente de pressão, que ela precisa também para gerar resultados, Sim. quanto o ambiente de segurança. Porque o controle ele serve para nos deixar seguros. E seguros nós somos criativos. Quando tem os ambientes de maior segurança organizacional são os que têm mais criatividade. A pessoa se sentindo segura para falar, se sentindo segura para expressar o verdadeiro o verdadeiro pensamento dela e tal, ela consegue ser mais criativa. Por quê? Porque ela está no estado basal. Sim, Pá, sim. Isso fantástico. muito bom. E se for só pressão, né? Da onde vai vir, em que momento vai vir, né? A pressão é boa. E isso na empresa, isso é controle também. Então a empresa vive de controle. A empresa, ela é controladora, mas ela não é controladora no sentido de te impor controle. Não, ela é de criar ambiente controlado para que tu tenha a possibilidade. É outro tipo de controle. A gente está falando de um controle de criação de contexto e não de te forçar, te controlar o que tu vai fazer, o que tu está fazendo agora, não é isso.
Isso está muito lá na cultura da empresa, porque vem com algo que é para agregar, né, para acrescentar e para chegar nesse nível. Daí pode muito bem um colaborador, tá, mas também o que estão querendo de mim, né? Sem conseguir a compreensão, tipo, não, é para algo Estão me maior ameaçando, mesmo. eu vou ser demitido, é para olhar o que eu estou fazendo. Cara, Já saiu do estado basal. Gente, os gurus erram muito. Essa é a grande questão que a gente tem que pensar. Como é o nome desse outro entrevistado ali que você falou? O Matheus? Ele disse, o Matheus, então, ele, né, na quinta empresa. Esse tipo de exemplo do cara que... Esse é o tipo do mentor que nós temos que procurar. A gente não tem que procurar guru. Eu não tenho que... Cara, eu posso... Para mim, hoje, não posso dizer, afirmar que as coisas não me influenciam, esse conteúdo de rede social. Não posso dizer porque influencia a todos nós, mas não me influencia como antes. O que hoje nós temos que procurar não são gurus, são mentores, pessoas que passaram por processo semelhante e que solucionaram coisas que nós temos que solucionar. Então talvez a gente precisa o conhecimento humano de tudo que já aconteceu para a gente não cometer os mesmos erros, senão seria burrice. Quando tu falou da inteligência artificial aí, tu acha que ela, para trazer mais humanização, trazer mais estado basal, vamos dizer assim, tu falou, essa ótica que tu quis dizer, que ela pode nos ajudar a ter menos tarefas e a gente voltar a ter essa mente criativa, tendo mais tranquilidade. Pô, o braçal aqui que eu tenho que fazer, eu consigo jogar para uma inteligência artificial. E agora eu vou criar mais. É nessa linha que tu diz que ela pode nessa ajudar? linha, porque a nossa criatividade, a criatividade humana, ela é, mesmo que a gente alcance um nível muito... o QI da inteligência artificial já ultrapassou o do humano faz tempo, né? Eu disse que hoje a inteligência artificial generativa, ela é a inteligência que ajuda a desenvolver a própria inteligência artificial, ajudando a própria inteligência artificial. Então é um volume muito grande de compreensão e tal. Mas a questão que o ser humano tem, que impacta diretamente na criatividade dele, que é o que nos faz diferente, é utilizar, perceber contexto, né, e gerar emoção. Então, a inteligência artificial ela não consegue se automotivar, a não ser por comando. Então, alguém tem que comandar ela para ela fazer alguma coisa. E o ser humano ele tem a emoção, que ela é a geradora da criatividade, e não é a razão. Não que a razão não trabalhe junto, mas onde a gente vai buscar o reforço para ser criativo, para construir uma coisa nova, uma sacada inteligente, é na emoção, na sensação de como a gente se conecta, de como eu posso resolver as coisas socialmente. O socialmente é a heurística, né? É o caminho. Nós pensamos socialmente o tempo todo. E volta lá atrás que tu falou da intuição, né? Também. Tipo, sente a tua intuição, tá aí, tá vindo alguma coisa. Opa, ao vivo. Tudo bem, era um mate novo, né? Mas chimarrão ao vivo. A gente faz outro. Mais outro. Não corta porque aqui é autêntica coisa. Tá. E até me perdi aqui, ó. A intuição. Disse que quer chamar a atenção. Chamasse. Daí vem a intuição e que a gente fala, cara, tu já sente o que é aquilo, né? Ainda mais com mais experiências. Vai, cada vez que tu ignorar isso, cara, é algo muito ruim. Que vai entrar um somatório de emoções retraídas dentro de ti, né? Que vai acontecer alguma coisa, né, Maurício? Algo vai acontecer. A gente diz que vem a emoção primeiro, depois vem aquela nuvem de fumaça, né? Toda a razão, só que uma razão ainda distorcida, porque tu não tem o conhecimento suficiente. A razão distorce. Né? A razão distorcida ali, muitas vezes, tipo, dali tu... O copo dele foi parar desse lado, tá bem? E daí a água tá no gelo aqui, cara. Daí tu para e volta de novo, né? Volta pra si de novo. E volta e não vou fazer, deixa quieto, não é o perfeito. Cara, começa a racionalizar tantas coisas que, tipo, avança um pouquinho mais, né? Também passa por... Essa é fantástico, essa questão que tá levantando da intuição aí é uma coisa interessantíssima, porque tem uma pesquisa até... eu vi num livro de um publicitário chamado, um americano, é um grande publicitário, ele tem uma agência furiosa lá nos Estados Unidos, e o nome dele é Jason Harris, tá? E ele fala sobre isso, que o ser humano ele desenvolveu primeiro que a fofoca ela sempre foi na nossa história um elemento peculiar, importantíssimo da nossa evolução,
né? O ser humano, ele evoluiu muito, ele conseguiu estar aqui hoje em função de várias questões, uma delas é a fofoca. Porque a fofoca ajuda a manter a união social, né? Pô, desculpa, mãe, por te A julgar. conexão social. Né? Óbvio que a gente tem que condenar, né, a fofoca, mas a fofoca ajudou em termos evolutivos. Ela não é presente até hoje, tão importante até hoje, por nada, assim. Tem um motivo evolutivo de que a fofoca até hoje é importante para nós. Só que daí, junto com a fofoca, vem a mentira, né? Então o ser humano evoluiu também para uma perspicácia muito grande de detectar verdades ou mentiras, mesmo sem, e o que faz isso? É intuitivo, é questão de segundo, tu ter uma sensação de que as coisas não funcionam bem assim. Maravilha. E ele fala muito, cara, ele fala muito sobre isso, e ele diz no livro, inclusive, ele é um crítico, assim, não ponderado da ideia do personal branding, que tanto se fala. Ele disse, cara, que o personal branding, até tu tornar para uma pessoa criar a marca pessoal, é contraintuitivo, porque e todo mundo hoje quer a minha marca pessoal, né? Então tu vai lá, faz um curso de personal branding, parece que tudo faz muito sentido, até fazia sentido numa época que a desconfiança não era tão grande nas instituições, nas coisas e nas marcas. Daí ele mostra uma pesquisa de uma mulher, de uma pesquisadora americana também, e ele que fez mensagens serem difundidas primeiro, por uma pessoa um amigo teu, depois por um estranho completamente desconhecido e ou por uma marca. Mesma mensagem e as pessoas, e elas avaliavam o nível de confiança na mensagem de cada um. Quem ganhou? O amigo. A pessoa mais próxima ganhou. Maior índice de confiança. Segundo lugar, desconhecido. As marcas ficaram bem atrás, ou seja, as pessoas, elas confiam mais num estranho do que nas marcas hoje. E a gente tá personalizado, é uma pessoa, né? E a gente tá tentando tirar a humanidade das pessoas para se transformar elas em marca. Daí o cara cria a própria assinatura, cria uma rede social onde a foto tem que ser assim e tira completamente a verdade. A tua verdade, a tua exclusividade. Sim. Na persuasão é isso, cara. Mais na influência. A persuasão e influência é um pouco, né? Hoje a gente entende a persuasão muito como a questão da narrativa verbal, entendeu? E eu tento mostrar que não, né? Que tem muita coisa envolvida na persuasão, que as pessoas consideram, não, isso aqui é persuasão, isso aqui é influência, isso aqui são coisas diferentes, né? E aqui eu tô usando ferramentas diferentes. Na verdade, não. Tá? Esse contexto aqui está me influenciando. O contexto me influencia. A gente fazia aqui onde tem verde, a gente podia estar numa sala, tudo fechado, uma parede vermelha. Não, e muito legal, Maurício, porque que baita leitura. Eu sou sócio da Forla, né, que é uma empresa que nos apoia, inclusive o nosso QG, né, é dentro da própria empresa também, né, e uma coisa que eu falo sempre pro pessoal, cara, a gente precisa manter relacionamentos com os nossos clientes, porque os desafios eles vão vir, né, quando se trata de uma multinacional, né, que nem comentou, a marca lá atrás, né, firme, e acontece alguns problemas, não é tão tolerável quanto me conhecer. Maurício, pô, tu me conhece, eu sou o Ariel, me dá mais um voto, ou me dá mais X tempo, que as coisas já vão se ajustar. Sabe que não somos seres humanos, né? A gente errou aqui, mas já vamos ajustar esse daqui. E daí a gente continua com os clientes, a gente continua, sabe? Justamente pelo relacionamento, por conhecer e confiar nas pessoas que estão lá dentro. Tem pessoas com há 7, 10 anos conosco lá, que conhecem os clientes e acabam ficando, se tornando esse relacionamento mesmo, né? Então, como faz muito sentido, me reforçou agora, não tinha base nessa que tu comentou dessa pesquisa, mas a confiança, ela é uma premissa woman to woman, pessoa com pessoa. Daí eu digo, não, mas eu confio naquela marca, será que confia? Eu confio nos elementos Tudo bem, mas como tu construiu essa confiança? Qual é a base? De onde ela veio? Será que não se iniciou lá essa confiança com um amigo teu indicando aquela marca?
ou uma outra pessoa dizendo que usava essa marca para validar ela? Será que o início dessa percepção de que a gente confia nas marcas, ela inicia olhando para um logotipo? Não, inicia por pessoas. Pessoas recomendando. Eu digo, todos nós somos persuasivos e influentes por natureza. É uma questão nata. Inclusive na minha palestra no TED, Então, não, para, não é assim, minha palestra no TED vamos é um valorizar momento isso específico, né? O TED é algo que muitos querem estar lá, né, palestrando e poucos também estão lá. Como é que surgiu a ida na palestra? Como é que então, foi a Ariel, sensação, Maurício? Aquela Quem não assim, conhece o TED, cara, né? Tem gente que não assiste. o Que é, coloca no YouTube então, já começa. o TEDx, né? O TEDx que a gente chama. É uma iniciativa, né? Muito bacana, porque o TED ele é americano, mas ele se espalhou pelo mundo inteiro. Então, e a ideia que por trás do TED são talks ou palestras curtas que tem como o seguinte propósito: qual é a ideia tua que o mundo merece saber? Então as ideias são selecionadas em cima desse tipo sob essa pergunta original, né? E eu também, essa tua percepção do TED, assim, hoje eu vejo o TED como uma coisa próxima, quase como uma família, o pessoal muito próximo. Antes da palestra no TED, que aconteceu agora em janeiro, eu tive, se não me engano, seis reuniões, apresentações anteriores, que é o processo de curadoria. Eu participei do TED Rio do Sul, em Santa Catarina. Então o pessoal fez uma curadoria forte, assim, a gente apresentou várias vezes, mas se aproximou muito. Mas a minha visão era, cara, uma coisa que eu conheci pessoas, pesquisadores e escritores que eu admiro até hoje assistindo as palestras deles, né, os talks deles como speakers no TED. Então eu olhava aquilo e dizia, cara, pô, era impensável, né, dizer um dia eu vou estar no TED, e daqui a pouco, cara, tu vai te preparando e virou uma coisa natural. Eu disse, cara, eu tô tranquilo aqui, eu vou participar do TED, para mim parece uma coisa tranquila que bacana. E fui lá e falei sobre persuasão. Então, inclusive o título lá da minha talk é a persuasão é o seu superpoder, né? Então, eu procurar no YouTube, no TED, né, TEDx ou só TED, escreve lá, ou procura Maurício Refati, ou pelo título, a persuasão é seu superpoder. E eu falo lá, eu mostro que nós temos uma... Pô, tá bonito, tá no ponto Vale certo. a pena pausar para essa língua, isso é bom. Muito bom. Porque tem imagina, só tu já falando isso, né, já desperta, poxa, é mais possível. É possível de estar lá também. Né? Então não é algo tão distante, porque eu estou conversando com uma pessoa que acabou de estar lá e está falando que é possível. E a persuasão me levou até lá. Eu digo que estudar, né, de certa forma... Um tema, né? Um tema que eu escolhi e resolvi usar como bandeira. E o que eu fui mostrar lá? Cara, que nós erramos quando pensamos que as pessoas mais persuasivas são aquelas que são mais comunicativas, mais expressivas, mais falantes. A gente atribui muito a ideia de persuasivo a um caráter da nossa personalidade chamado extroversão. Então a gente olha pessoas mais extrovertidas. Por que a gente entende assim? Pode ver, a criança mais extrovertida lá no colégio, a professora diz, isso aqui vai ser advogado, vai ser vendedor, vai ser alguma coisa que as pessoas relacionam à necessidade de vender, de convencer. Então se julga que é mais persuasiva porque ela tem uma comunicação, né, mais fácil. Mas quem não teve um colega, uma colega que eram mais calados, que estavam no espectro oposto desse traço de personalidade, que eram mais introvertidos, mas que ouviam sim toda vez que tinha alguma reivindicação, porque eram confiáveis, respeitáveis. Esse poder de influência que resulta em persuasão direta, ele vem da onde? Ele contrasta com a ideia que nós temos de que é verbal,
a persuasão uma característica, né, um dom verbal, e contrasta com a ideia de que pessoas mais extrovertidas são mais persuasivas. Todos nós temos. E, cara, Que baita analogia. a ciência assim tá cheia de exemplos para mostrar. Tem um neurocientista que o cara é um monstro, assim, é um português chamado Antônio Damasio. E esse cara estuda as emoções. Então, ele tem vários livros que tratam sobre as emoções. Antônio Damasio. E o último livro que eu li dele chama A Estranha Ordem das Coisas. E ele mostra algumas pesquisas dizendo que, comprovando que, cara, existe na natureza características comunicacionais que dizem respeito ao convencimento, à geração de consenso, que tem a ver com o convencimento, gerar consenso, até mesmo em comunidades de bactérias. É uma comunicação, obviamente uma comunicação química, muito diferente da nossa, mas existe a geração de consenso para essas comunidades agirem de determinada maneira, até para excluir indivíduos dessas comunidades. Então existem evidências até na célula, no organismo vivo mais primitivo. Poxa. Né? Então vamos pensar. Então eu começo lá no TED com um questionamento, digo o seguinte, cara, a gente pensa sempre quando imagina uma flor, a gente pensa na beleza, né? Flor, perfume, beleza. E o ser humano tem essa sensação. Nós temos uma arrogância, assim, que não é uma arrogância intelectual, ela é uma arrogância enquanto espécie, de nos acharmos mesmo especiais. E a gente olha para a flor e diz assim, cara, é uma característica nossa, olhar para um jardim florido e ver beleza, ver poesia. Então a flor, ela representa isso. Mas e se ela está ali, se houvesse uma outra inteligência por trás disso e ela soubesse o que ela está fazendo, ela soubesse que ela está te atraindo, tu acreditaria? Mas a flor sabe, ela age, ela atrai uma abelha, por exemplo. Ela usa esse perfume, essa cor, ela atrai a abelha para fechar um negócio com a abelha. O nome disso é simbiose na natureza. E é uma comunicação. É um tipo de atração, é um tipo de comunicação persuasiva. E quando a abelha chega, a abelha ajuda a flor no objetivo dela e a flor ajuda a abelha no objetivo dela. Ganha-ganha. Ganha-ganha. Que bacana. A natureza é isso. Então eu começo todo o desenrolar da palestra em cima disso aí, para mostrar que nós todos temos esse poder. E acreditar que algumas pessoas têm mais ou menos é um limitador desnecessário. E é treinável também, né, Maurício? Treinável, identificável. Identificável, talvez. A gente pergunta assim, cara, pergunta para a pessoa se ela se acha persuasiva e espera ela responder não. Aí tu desenvolve a pergunta. Tu diz assim, cara, em algum momento tu já indicou um filme para um amigo e ele assistiu? Tu já convidou alguém para ir contigo em algum lugar e a pessoa foi? Isso é persuasão. A persuasão é você convencer, é mudar o rumo de vocês. Tu está disposto a fazer conduzir o teu sábado para determinado lugar e eu te convencer que ele pode ser diferente, tu gostar da ideia e nessa argumentação, ou nessa forma de te influenciar, eu mudo ou uma crença ou uma ação tua. A forma de influenciar, né? Imagina, tu está aqui no Vila Aventura, né? Não precisa nem comunicar para outras pessoas que tu está aqui verbalmente. Falar, vai lá que é bom. Né? Vai lá que é bacana, tive experiência legal. Isso só é muito por legal. tu estar aqui, né? Essa pessoa não, vamos lá, uma pessoa introvertida, mas está aqui e gera confiança para outras pessoas que seja, né? Outros vão vir aqui. E depois fica sabendo, pô, Maurício, estive lá porque eu te vi. Legal, né? Muito bacana. Eu escuto muito isso, né? É? Muito, muito. Samuel estava falando ontem, né, que Pelotas, onde eu estou hoje com a minha base, né, é a segunda cidade que tem mais hóspedes aqui. Primeiro Porto Alegre e depois Pelotas. Pô, e aí legal. Entra um pouco nisso aí, né? Há muitos influência. anos eu venho postando. As pessoas conhecem. As pessoas conhecem. É. E às vezes nem sei que... Aí depois que elas me falam, tive lá, adorei. Muitos.
Bem nesse exemplo aí. Uma coisa que a gente fala assim, tem sempre alguém olhando, te olhando, né? Tem sempre alguém se espelhando em ti, né? Seguindo teus passos, seguindo algo, o que o Maurício está fazendo, né? O que está fazendo no dia a dia dele, né? E tenho admiração, seja lá da escola, né? Lá do colégio, no meu primeiro grau, mas algo me remetia à segurança, algo me remetia àquela pessoa confiável, que nem tu falou. E daí eu vejo fazendo isso, eu vou seguir, vou querer saber por onde ele anda. Não, e foi uma análise de persuasão bem... Não sei, pode falar, Maurício. Não, pode. Não, essa análise de persuasão mais profunda, assim, né? Porque eu vejo muita gente, eu quero ser persuasivo, né? Eu quero... Principalmente hora de vendas, comercial. Coloca isso no Instagram pra ver. É. Senão vai vir uma galera pra ti, né? Eu quero ser persuasivo, cara. Aí ele usa... Pega o livro lá. Armas da persuasão. Arma da persuasão. Peraí, tu pega... Não, só um pouquinho. Tu pega o livro? Não, eu pego também. Ou tu abre o celular ali? Menos, tá. Não, vamos deixar claro só. Não, Né? 12 minutos. 12 minutos 12 minutos não conta. Pô, só puxão de orelha aqui, dois caras... não sei se tu lê também. Dois caras que estudam aqui, livro. Mas assim, eu tava pensando, muita gente, eu quero ser persuasivo, né? Aí pensa, olha, ponto. Não, qual ponto eu esqueci de falar? Tudo Gabi? Não, vamos mais um pouquinho. O cara, não, isso tá bonito. Tá bonito? Cara. Te prepara que tu vai assar pro Duda, né? Não, eu não vou assar o ponto dele. Esse é o ponto dele. Não, o ponto Não do é, não. Duda O ponto do Duda é cru. Esse É aqui cru, tá, cara. Esse tá boa, né? Esse aqui é o ponto. Eu vou pegar esse maiorzinho aqui já. Pode cortar. Bah, Agradecer o Bravo Carnes do Pampa, nosso patrocinador aqui. nosso patrocinador. Desde o início do Gado projeto. rastreado, né? Cortes especiais. Empresa que Maravilhoso. também quer expandir, até pra Santa Catarina lá. Levar a carne. Muito boa a carne. Mas voltando ao que eu tava falando ali, pessoal às vezes quer aprender já com fim, né? Eu quero influenciar porque eu tenho que vender mais, aí pega esses livros e tal, monta ali uma persuasão meio padrão. vamos dizer Gatilhos assim. mentais. Gatilhos mentais e bate naquilo, tu vê até que tá meio forçado em cima do que tu falou do personal branding ali. O cara forçou criar uma marca dele ali. Cara, aí pelo menos eu começo a desconectar, dar um efeito ao contrário, cara, do que ele tava buscando ali, de fato, né? Que é persuadir mais gente, que é aumentar as vendas e tal. Então eu vejo que essa receita, assim, concordo muito contigo, esse autor que tu falou aí, que, cara, essa naturalidade é o que mais influencia. Dependendo do teu segmento, tu vai ter que dar um ajuste ali, né? Eu trabalho com venda lá. No mercado que eu trabalhei, seguros, tu falou, né? Pô, seguro ninguém sabe quem é segurador, ele sabe quem é o corretor de seguros, né? Sim. Então, essa verdade que conecta, tu falou, eu não me considero o cara mais falante, vendedor, blá, blá, blá e tal. Mas eu faço bons negócios com pessoas ali que... Convence. Né, bem influentes. Tem a Por confiança isso, né, das cara? pessoas. Mas eu vejo que aqui essa questão do cara pegar uma receita de bolo e tentar sair fazendo, Maurício, sem um autoconhecimento, assim... Cara, é a receita certa do fracasso, né? Porque, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. E assim, primeiro, quando a gente fala gatilhos mentais, né? Tem muita pesquisa boa, né? O Robert Cialdini é um psicólogo, tem várias armas da persuasão, tem várias pré-suasão, tem vários livros excelentes, boas pesquisas. Mas assim, vamos pensar, existem formas de eu promover uma capacidade, aumentar a tua capacidade persuasiva, mesmo tu sendo um grande desconhecido. Existem formas. Então eu posso usar algumas técnicas, né, para ti dizer, cara, com isso, usa isso aqui e tu vai se tornar uma pessoa mais persuasiva, tu vai aumentar o teu poder de convencimento. Mas a melhor forma de tu convencer é apostar mais nas relações, né, do que na transação. É ser mais relacional do que transacional. O que é o relacional e o transacional? Como é que eu faço isso? Vamos pegar o exemplo de um vendedor, tá? Porque aqui a gente está falando de woman to woman, pessoa com pessoa. Pega um vendedor, tu não identifica rapidamente uma pessoa que está te ajudando porque ela quer te vender o produto ou mais caro, ou ela não quer te perder. Tu entende muito rapidamente, sem saber explicar o porquê, que aquele cara ou aquela mulher está tentando te vender. E nós não gostamos de saber que estamos sendo persuadidos. Por quê? Premissa de controle. Nós não gostamos de não estar no controle. Tá? Então, e quando um vendedor ou alguém está lá e começa a te ajudar e te dar a dica e não está
preocupado com o que tu vai comprar, se é o produto mais caro, mas ele tá te dando dica, talvez até para tu sair da loja e fazer, diz, não, mas isso, cara, isso é uma besteira. Não, isso aumenta a venda. Tu construir mentalidades como essas, entendeu? De pessoas que se conectam e tentam ajudar. Quando tu se sente ajudado, aí tu pode chamar de gatilho da reciprocidade, pode chamar de gatilho, porque aí é quase que automático que a pessoa quer comprar de ti. Eu tenho uma frase, né, que poderia ser uma frase de final, ou poderia ser uma frase no meu caminhão, tá? Que é a seguinte, Então fala para cá. que é: faça o cliente preferir você. O que acontece? Num ambiente onde vários produtos são muito parecidos e várias pessoas oferecem o mesmo produto, ou vou piorar, num ambiente com uma corretagem, por exemplo, tá? Ou representação comercial, onde a barreira de ingresso é muito baixa, ou seja, qualquer pessoa, putz, eu fui desempregado, estou desempregado, fui demitido, o que eu posso fazer? Eu posso lá me transformar num corretor. Baixa barreira de entrada, muita competitividade, muitos produtos sendo oferecidos pelos mesmos por pessoas diferentes, mas produtos iguais ou semelhantes, ou muito semelhantes. O que acontece? O fator humano da diferenciação de tu ser escolhido pelo outro, ele é o decisor. Tu até pode, por exemplo, tu fala, a pessoa não quer saber qual seguro ela está comprando. Até pode uma marca lá ter trabalhado muito bem, e num determinado momento em que eu tenho eu tenho que fazer uma escolha de duas, onde o valor é semelhante ou pouca diferença, eu pagar um pouquinho mais caro porque essa marca eu conheço. Acontece. Eu sinto confiança nela, acontece. justamente por uma outra questão que também é uma premissa do nosso cérebro, que é optar pela familiaridade. A familiaridade é um pré-requisito da confiança. Nós gostamos de coisas que são parecidas conosco ou que não nos ameaçam. Tá? Então, esse é o ponto. Nós conseguimos construir rapidamente esse ambiente de confiança, conseguimos, por similaridade. Nós estamos todos de preto aqui. Exato. Né? Então, a persuasão de quem nos vendeu teve o mesmo efeito. O dress code, né? Ele é interessante para conectar, a entender pontos de similaridade que nós temos, identificar rapidamente, mas tudo isso aí é o que nas neurociências, na ciência em geral, a gente chama de sistema top-down, é onde eu estou controlando. Eu tenho custo energético para eu ficar o tempo todo com o cliente pensando no que eu vou falar, o que eu vou conectar, o que... Agora, como é que eu faço isso inverter? Agora eu vou falar para político, tá? O que acontece com o político? O político vai lá, tem uma rede social, uma campanha política ela é muito curta. O espaço de tempo de publicidade o tempo que rola a campanha política, né, o período, ele é muito curto. Então, talvez, para a maior parte das pessoas que vão acabar votando em ti, tu não teve como construir relacionamento. São pessoas que vão te descobrir, estão na fase de descoberta e interesse, e elas vão ter que tomar uma decisão. E essa decisão vai acontecer, cara, você tem que ser rápido para conectar. Então não adianta, aí é que tá, as pessoas vão lá e, putz, quais são os temas relevantes? Sim. Vamos fazer um mapa de empatia do nosso público numa campanha política. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque não adianta tu escolher a tua bandeira, o teu tema vinculado ao que é trend, o que as pessoas estão procurando, ou estão gostando, ou estão curtindo, ou estão preocupadas. Porque aí tu vai te forçar, no pouco espaço que tu tem, a provavelmente falar ou se comunicar a respeito de coisas que não são do teu dia a dia, não são a tua verdade. E aí tu perde esse público. Aí tu perdeu ele ao invés. Então o que acontece numa campanha política, aí já fica de dica, tá? A campanha política, o exercício não é empático de quem vai votar em mim. O exercício, ele é de autoconhecimento para descobrir quais são os meus principais valores, pelo menos 3, listar esses 3 valores, e eu trabalhar em cima do ambiente que eu domino muito bem. Porque eu vou encontrar as pessoas com quem essas ideias vão se conectar. As pessoas estão interessadas não no que tu diz igual a todo mundo. Tu não tem que mostrar que tu pertence a uma tribo numa campanha política. Tu tem que mostrar
a tua individualidade, o teu diferencial. Elas estão interessadas e curiosas para saber o que tu tem de diferente e não o que tu tem de igual. Então os teus valores são o que conectam. Cara, tu defende família, tu defende a singularidade, tu defende a pluralidade, tu defende o social, tu defende, né, o hedônico. Conecta com as pessoas em cima da tua bandeira, daquilo que tu domina, porque tu tem que ser rápido. Então tu não pode, eu quero falar para todo mundo, não. Tu vai falar para as pessoas, a tua palavra vai ser o elemento de conexão. E como é que tua palavra vai ser, como é que tu vai emitir confiança? Sabe que as pessoas são mais persuadidas por pessoas mais confiantes. Só que, se eu te disser assim, Maurício, tu tem que ser, seja mais confiante. É o mesmo que tu dizer, fique com sono. Tu não consegue fazer isso. Não existe isso. Então, as pessoas confiam mais, são mais persuadidas por pessoas mais confiantes. Mas como eu me torno confiante? Dominando o assunto que eu tô expondo. Aí eu passo confiança. Então, alguém pode não concordar contigo, mas diante do aspecto confiança, o quanto de confiança, o nível de confiança que tu expressa, a pessoa vai te respeitar. Que aula, hein? Que aula. E aqui o Maurício falou em valores, então nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta para saber um pouquinho mais dos valores desse rapaz que está aqui na nossa frente. Toca a sineta aí. E terminar aqui, né? Terminar e recomeçar. Vamos breve intervalo. Retornando do intervalo da Ampulheta, um papo de valor. Alimentado. Satisfeito? Alimentado? Tá Che, que homem que come aqui, Maurício. Não é mal de Maurício, será? Não. Mas Cara, carne... Cara, Carne, né? tá vendo ali, Cara, ó? a cara- Não vai a sobrar carne- nada. Não vai sobrar nada ali. Pra carne é verdade, cara. Como bem. Cara, e tá fininho, né? Tá, Eu pois tô é. cuidando. Eu não tô Tô entendendo. cuidando, né? Não tô entendendo. Abençoado. E aí, Maurício? Vamos pra... Que isso, rapaz? Acho que é pra ti aí, cara. Já? Já. Opa, falando nele, né? E aí, tudo bem? Sim, estamos aqui direto. Outra de costas pras câmeras, peraí. Mudou o lugar do telefone e eu me confundi aqui, me atrapalhei. Vamos lá, quem é que fala? Sim, estamos aqui com o Maurício Refati. Que eu descobri que refate é se refazer. O cara da neuropersuasão aqui. Vamos acreditar, né? Muito bom o Vamos papo. acreditar. Vamos lá, manda a pergunta que também a gente tem horário, né? Tá. Maurício, sabendo da importância e dificuldades em criar novos hábitos, devido aos estímulos que sequestram a atenção, na tua perspectiva, os processos e os gerenciamentos de rotina possuem um papel de relevância para quem busca estabelecer uma cultura propícia para crescimento? De empresas. Acho que de empresas, né? Beleza. De empresas. Falando mais em negócios, pelo que eu entendi. Captou? Captei. Falou, Rafael, obrigado. Ótimo. Muito bom. Excelente pergunta. Sim e não, tá? Vamos pensar da seguinte maneira. A formação de um hábito, ela se dá da seguinte forma. Tu repete algo tantas vezes que isso se torna parte do teu cotidiano e se transforma em rotina, certo? Quantas rotinas as empresas já tentaram implementar que fracassaram justamente por não conseguir ser incorporadas ao hábito? E elas aconteciam, elas eram cobradas. O problema todo é mais ou menos como você decidir hoje a ir na academia, sendo que tu tens lá 35 anos de idade e nunca praticou atividade física, ou nunca foi na academia. E tu resolve que agora é uma necessidade tua. Academia é um hábito contra-intuitivo. Ou seja, o ser humano ele não fazia academia lá nas cavernas, no Templo das Cavernas. Não tinha academia, não tinha Smart Fit. Né? Então, porque ele não precisava. Né? Caminhar era intuitivo. Então, caminhava muito, né? Para se mover de um ponto para o outro, para buscar alimento. Então, caminhava muito. Não tinha obesidade também. Esforço, né? Pra vida. Muito esforço para a vida. Então, hoje, tu construir esse hábito, ele é contra-intuitivo. Tu demora para adquirir,
tem dificuldade para adquirir, um nível de esforço e a gente chama de força de vontade, né? Até no nome é ruim, porque o ser humano não gosta de fazer força. Então, tu ter que fazer força de vontade para algo, significa que isso é contra-intuitivo. Então, é muito difícil de adquirir e muito rápido de perder. Tá? Então, o que acontece? Você está na academia, 1 ano de academia. Cara, agora, pô, chega a estar com vontade de fazer, exagerou no final de semana, já está louco para que chegue segunda-feira para correr lá. Agora você diz, agora eu vou tirar umas férias. Vamos lá, compra um pacotinho lá para San Andrés e vai passar uma semaninha fora e você volta, meu, tu perdeu completamente o teu hábito. Já, não vou na segunda, vou esperar, vou só na terça, não, vou na quarta, porque o teu ritmo ainda está naquela viagem, tu perde muito rápido, tá? Então o que acontece? A formação de hábito, ela é uma disciplina, né? Alguns hábitos, algumas rotinas que as empresas implementam, alguns processos, eles são contra-intuitivos. E eles têm dificuldade de escalar ou de serem incorporados realmente a longo prazo, justamente porque eles não encontram aderência, não ressoam no indivíduo, nas pessoas. Né? Então, o que é o contra-intuitivo? É um processo que o cara criou lá, mas está me dando um trabalho, eu não estou vendo resultado. Se eu não estou vendo resultado, eu não vou dizer para o meu chefe, cara, tua ideia é ruim, não estou vendo resultado. Eu vou só parar de fazer um dia, vou dizer que não deu para fazer, não faltou tempo, aí aquilo passa a não fazer sentido para outro também, pelo mesmo motivo, daqui a pouco não faz sentido para o gerente, aí o gerente vai lá e diz, a gente não conseguiu implementar isso aqui, tem uma desculpa também, e aquilo não pega. Então, sim, as rotinas e os processos ajudam a formar o hábito, né, e a cultura da empresa, mas aqueles que são alinhados, né, com a questão biológica do ser humano. Perfeito. Senão não pega. Senão não pega. Se você não encontrar sentido nas coisas, se você não perceber resultado, é muito difícil você permanecer, que seja qual for o hábito. Muito bom. Muito difícil. E vamos lá, tu comentou, a pessoa ao retornar de umas férias já volta até num ritmo mais devagar e até engrenar, né? E as pessoas que estão lá no trabalho, estão loucas só pelas férias. E daí chegam nas férias e não conseguem ainda se desligar. Né? E até adoece às vezes, né? Até adoece às vezes. Qual a tua sugestão, assim, para não ser tão pesado uma rotina para essas pessoas? Para que chegue lá no seu momento que consiga também. Eu já sou meio contra aquele momento, né? É aquele momento que eu vou aproveitar. Mas o que tu diz para as pessoas também conseguirem aproveitando durante um dia? Eu acho assim, eu não acredito em soluções mágicas para isso. Primeiro, assim como a gente tem o jet lag, que quando a gente muda de um lugar para o outro, o fuso horário nos afeta, sair de um ambiente que é de produtividade, de trabalho, de exigência, de horário, de agenda, ou seja, né, é hipercinético, né? E tu desacelerar de uma hora para outra também não existe. O teu corpo, ele não consegue fazer isso, não aperta o botão. Mas eu descobri uma técnica lá, não funciona. Mas eu não sei, eu disse, não funciona. Não funciona. Não vai fazer. Tenta, mas não funciona. É simples, por quê? Porque a nossa biologia, ela não está preparada para... Ela é adaptativa, mas ela não está preparada para uma adaptação para desliga aqui e liga no outro lugar. A não ser que você eduque ela para fazer isso. Ela também tem que estar educada para fazer isso. Tem que estar preparada. Porque quantas vezes tu tira férias, por exemplo, e tá lá olhando pro celular no automático, porque aquilo virou teu hábito, pega o celular e daqui a pouco tu tá preso no celular, nem tem mais... As pessoas nem estão mais te mandando mensagem, mas tu ainda passa pelo celular, porque aquilo ali se tornou o hábito. O hábito do celular, ele te acompanha, então tu não perdeu. Tu saiu do trabalho, mas tu tá com o celular junto. Então tu tá disposto a pegar e deixar ele numa gaveta, trancar com uma senha lá e passar para alguém dizer, durante minhas férias não deixa... Tá disposto a fazer isso? As pessoas não estão dispostas a fazer isso, mas então tu tá levando o trabalho junto, porque as pessoas trabalham com o celular. É o trabalho.
Tu tá habituado a fazer isso. Então, tu não é resultado tu não é resultado de uma ação. Tu é resultado de uma repetição. Tu é o que tu fez todos os dias da tua vida. Ponto. Maravilha. Pô, Maravilha. sensacional. Fica a resposta. Vamos lá. Tem um momento nosso aqui, Maurício, que é o nosso Maldacity, que eu vou mudar, né? Não vou chamar de Maurício Maldacity. Que ele tem uma passada diferente. Você viu ele caminhando aqui, né? Sim. Trazendo, diz, ó, foi lá buscar um adaptador, né? Daí ele veio numa passadinha diferente, assim, né? Aqui o ambiente é curto, mas ele sempre traz um momento diferente para nós. Personal branding, a minha marca é essa passada. É essa passada. @Maldacity. Então vamos para esse momento? Espera aí. Bota a música, senão eu não vou buscar, né? Tá bom. Coloca a música. Tá aqui ela. Nossa bola de cristal, Maurício Revarte. Uma bola de cristal. Sente energia aí, Maurício. Cuidado que dá choque. Ela tá quente, ela tava no sol. Tá energizada, viu? Tá energizada. Bola de cristal, a gente simboliza algumas perguntas em cima dela. Tem como ter certeza do futuro? Não. Não tem, mas tem como ter uma previsão do futuro Tem. baseado em tudo das tuas Sim. experiências até o momento de agora, Sim, né, Maurício? isso. Até o teu presente. O Maurício lá com seus 5, 6 anos de idade, lá atrás quando criança, né, o que ele sonhava ser, o que ele imaginava ser, agora aos quantos anos? 48. 48? Tá, Porra, mas tá tamo bem. ferrado. Mas tu tá mal, meu amigo. ferrado. Barbaridade. Ferrado. Mas tá bem o cara, tchê. Que horror. Nossa. Até murchei aqui. Tá inteiro, cara. Pá, essa eu acho que foi a que mais me surpreendeu, né? Mas tudo bem. 48 anos de idade, muito bem, muito bem. Obrigado. Tá? Mas lá teus 6, 7 anos de idade, o que tu imaginava ser agora aos 48 de idade ou quando adulto? Qual era o sonho de criança lá da infância? Pergunta excelente, cara. Tu sabe que eu não lembro? Não lembro. Eu lembro muito assim que eu lembro que a minha família pensava assim que eu acho que o meu pai projetava muito seguir uma carreira de advogado, então eu considerava um pouco isso. Mas eu fui uma criança que brinquei muito, cara. Eu não tive, talvez assim, acredito que foi um mérito da minha infância viver o lúdico. Eu não tinha o sonho se eu fosse escolher, eu queria ser super-herói, entendeu? E talvez agora, se eu faço essa conexão, pô, quando o pessoal perguntou lá do TED qual vai ser o título da tua palestra, eu disse, a persuasão é seu superpoder. Eu até hoje, eu trago essa ideia então não era uma profissão, seria um agente de transformação. Né? Essa criança lá, e essa criança, o que ela quis, porque eu tinha um primo que ele respondeu uma vez, a professora perguntou para todo mundo, sim, todo mundo respondeu, e eu quero ser tratorista. Tratorista é o motorista de trator, não se tornou tratorista, mas ele, durante uma boa parte da vida dele, foi motorista. Tem um vínculo muito forte, né? E isso aí e a gente depende de reforços positivos. Você sabe, tem uma história de uma bailarina, né? Então ela tinha um professor, se não me engano, era uma bailarina russa, e ela era muito boa, muito talentosa, foi incentivada desde criança, dançava e tal. E ela foi para uma escola de alto nível, com um professor muito exigente. E aí um dia ela chegou para o professor e disse: professor, me fala a verdade, eu tenho talento para bailarina ou não? E ele olhou para ela e disse: infelizmente tu não tens talento para bailarina. E saiu, e ela largou o balé. E um dia ela reencontrou o professor. E disse: sabe, professor, que o meu sonho era ser bailarina, não sei se tu lembra de mim, mas por uma coisa que você falou, eu abandonei e hoje eu estou noutra carreira. Eu te perguntei se eu tinha talento e você me disse que não. Ele disse: eu falo isso para todas. As verdadeiras bailarinas não se importam com o que eu digo. Boa. Barbaridade. Então, assim, né? Então, eu não quero que vocês sejam esses professores, né?
que desincentivem. Pelo contrário, se você entende que tem... A história é muito bonita, mas destruiu um sonho, Destruir um sonho. né? Ela tem um reforço, pô, a pessoa que quer realmente, mas o ser humano não é bem assim, tá? Principalmente na infância, quando tu tá... O reforço positivo, ele é o construtor do futuro. Pessoas que enxergam teus talentos e dão corda para os teus talentos, dão, né, incentivam ele no sentido de te deixar livre para tu viver. A criança que quer viver o super-herói, que quer viver o dinossauro, que quer viver o carrinho, que quer viver, né, o Lego, e entra naquele mundo ali, deixa a criança ali naquele mundo. Aquele mundo ali, ele é bem melhor do que o videogame. Tira a criança da tela, entendeu? Tira a criança da tela. A tela assassina o cérebro. Ah, mas a criança distrai a criança porque o pai não aguenta, então não seja pai. Eu sou bem categórico para dizer assim. Tu não tá pronto para ser pai, porque pai dá trabalho pra caramba. Eu não tenho filhos. Boa. O Maurício tinha um sonho, né? Tinha, porque tu já tá realizando, né? Eu Quando eu fiz a pergunta, demorei ele, pra lembrar não também. sei, não sei. Daí depois ficou pensando, depois veio, meu sonho era ser. Era ser músico. Tocava aqui com meus tios, né? Tudo influenciando, ser músico. Mas aquela história, né, da influência, como tu falou aí. E aí depois, claro, fui para uma área mais criativa, marketing e tal, negócios. E fiz algumas escolhas e deixei de fazer coisas por causa dessa, como é que tu falou? Reforço positivo. Reforço negativo da bailarina, eu tive alguns casos. E aí eu tomava porrada, desistia por um tempo, não, mas isso aqui conseguia voltar. E às vezes pode ser tarde, né? Então algumas decisões foram em cima de reforços. Essa parte, essa tua história é muito simbólica. Muita gente vai se identificar com isso, quer ver? E por que vai se identificar? Vai ver que vai ter nos comentários gente, pô, eu também pensava em ser músico e tal, não sei o quê. Porque é muito normal, né? Primeiro, porque a música, ela é algo que você vê as pessoas fazendo sucesso. Então, ela já tem tudo aquilo que nós vemos, né, que atrai multidão, que não sei o quê. O ser humano já automaticamente ele quer isso, né? Porque tem outros seres humanos. Então, pertencimento e reconhecimento são grandes moedas, né, do ser humano. Aí você imagina, então tem esse interesse. Só que existe a memética, o meme. Não é esse meme, a memética é uma área, né? Hoje dá para dizer que é uma área da ciência que estuda a transmissão cultural. Assim como a genética é a transmissão pelo gene, a memética é a transmissão pela cultura. Então qual é a cultura, o teu meio? Tu diz, meus tios me estimulavam e tal, mas quando tu foi crescendo, quando tu foi te desenvolvendo, o que as pessoas pensavam sobre ser músico? Uhum. Entendeu? Exatamente. Elas achavam que isso era uma coisa bonitinha para festa de família ou elas achavam que isso era uma profissão que podia ser levada a sério? Qual era o reforço positivo? Festa de família. Porque o músico podia ser alguém que não ia... muito dificilmente ia conseguir ter sucesso, porque é difícil. A mesma coisa acontece com o jogador de futebol. Porque então o reforço positivo até existia, mas a cultura dizia que não era por ali. E aí tu teve reforço para fazer outra coisa, teve reforço positivo para fazer outras escolhas e ninguém disse não desiste do teu sonho. Sim. Não, deixa ele fazer outra coisa. Mas tu sabe que esse reforço, né, Maurício, a gente trouxe quando se uniu, né? Diz, cara, sabendo desse sonho, vamos trazer o Maurício para tocar nas palestras, alguma coisa. Sempre quando tem uma brechinha, realizando. Vamos quando deixar sobra ele tocar, tempo, né? Sobra tempo. Quando sobra tempo, às vezes não toca. Às vezes não sobra tempo, ainda bem. Infelizmente, quase sempre não sobra. Mas eu tenho uma história dele, que a gente estava fazendo um treinamento, e aí a palestrante disse assim, chamou todo mundo, botou uma música e chamou todo mundo para o palco. Alguns não foram, ficaram sentados, e esse aqui fez, cara, e eu fiz uma foto do palco na hora que ele estava fazendo uma performance. Aquela? Ah, não. Ele estava fazendo uma performance e aí eu mandei para ele a foto. Daí ele chegou a postar essa foto e disse assim,
que o empreendedor, quando tá no palco, tem que ser tem que dar show. Tem que dar show, né? E Se eu tiver gostei de disponível, ver. sobe, né? Cara, Viu como eu lembro mas até hoje. então a culpa é tua. Vamos gerar um culpado agora, né? É. De esse incentivador, porque essa Performático. dancinha acontece ainda, né? Reforço positivo. Esse reforço, positivo. esse foi um reforço negativo, na verdade. Foi bem legal aquilo ali. Foi, né? foi performático, chamou atenção mesmo Não. e teve uma. Construiu uma narrativa Foi legal, né? vinculada. Eu digo que uma das coisas que funciona muito na persuasão, no marketing e tal, porque as analogias, o cérebro adora analogia. Analogia, metáfora, senão a gente não ia gostar tanto de história, das histórias, né, do storytelling. O cérebro adora analogia, então quando tu linka algo que é surpreendente, que não tá, como subir no palco, e as pessoas, tanto que eu gravei a tua frase, né, porque o cérebro grava, porque tem um coeficiente emocional aí, tem algo que tem uma cola. Sem dúvida, cara. Um momento surpreendente como história. É. Foi bem isso aí, se liberar o palco sobe e dá show, né? Isso Se aí. o palco tiver pra ti, né? Ontem tava, né? Tava. Ontem Toquei no restaurante aqui. Durante o jantar aqui no Liberou Vila o palco. Aventura, Maurício Nem foi lá, pensei. subiu e tocou. A Carol, quando eu saio com ela e tem música ao vivo assim, se é um ambiente de conhecidos, que eu conheço música, ela já fica, tá, já vai querer. Daqui a Tudo pouco bem ele que já o vai. restaurante é das 20 horas às 22, né? O Maurício tocou às 22h15, né? Então o pessoal já tinha tinha saído. Tava só o remanescente. Não, mas e o fato de poder tocar nas palestras agora me motiva ainda mais para seguir os projetos, porque eu tô conseguindo pôr música dentro. Ontem eu tava falando, cara, vou ter que inventar alguma coisa com bateria depois, né? Num treinamento, numa palestra, mais impactante ainda. Então, pô, consegue jogar aquele talento que talvez deixou um tempo de lado para festa de família só dentro de um projeto que tá virando o nosso negócio, né? Tá em transição para virar o negócio principal. E é muito bacana, cara, quando É. tu inclui música assim dentro nos treinamentos. Eu queria ter esse dom, eu também, eu ia fazer um barzinho de vez em quando, né? Porque as pessoas gravam, a gente só acessa para a gente conseguir gerar memória. Atenção, emoção e memória são elementos cruciais assim para quem quer estudar neuromarketing, por exemplo. Por quê? Porque eles são... você consegue medir esse tipo de coisa. Então, a gente diz que são neurométricas. A gente consegue obter neurométricas, escalas de intensidade da atenção, da emoção e da memória. E uma coisa que a gente percebe, que para você gerar memória, você não lembra de lista. Se dou uma lista para decorar aqui, tu vai ler 10 vezes, tu vai esquecer. Se a lista tiver 10 itens, tu vai esquecer de um ou dois, né? Agora, se eu colocar esses 10 itens dentro de uma narrativa, dentro de uma história, ou na letra de uma música, tu vai lembrar, né? Então, a memória, ela é vinculada à emoção. Quando eu aumento o nível, eu coloco uma emoção. A emoção é assim, ó. Se eu fosse traçar para vocês aqui, para vocês entenderem como a emoção funciona no cérebro para criar, para trabalhar a nossa motivação, tá? Se eu fosse traçar uma régua aqui, botava uma coordenada, eu digo que desse lado aqui são as emoções de valência positiva. A alegria, né? Essa euforia, entusiasmo. Então, quando a gente explica, são os sentimentos, né? A explicação é sentimento, mas a emoção é o que a alegria te provoca, qual é o efeito químico que tem no teu corpo. Então, desse lado tem uma emoção de valência positiva. E do outro lado tem as emoções de valência negativa, tristeza, ódio, raiva, dor, tal, né? E se eu colocar uma outra linha aqui no meio, dizer que isso é uma linha, eu vou chamar ela de excitação ou de potência, né? Então, se tu tem uma emoção que ela é positiva, de alta intensidade ou potência, tu vai ter mais memória. Por isso que tu constrói os fatos memoráveis. Positiva. É alta intensidade, emoção de valência positiva ou negativa. Aí que as marcas constroem os detratores,
aqueles que vão falar mal da marca, por quê? Porque o ódio, a raiva de tu ter Exatamente. frustrado a tua expectativa te faz odiar, tu quer ver aquela marca, tu não quer mais ver na frente aquela marca, tu odeia qualquer pessoa que possa estar relacionada àquilo, tu quer acabar com aquilo, ou tu pode transformar em promotor, né, que é aquela pessoa que vai Defende. falar, vai te defender e tal, pelo tipo de emoção ou valência emocional e intensidade. Eu te ouvindo, aquilo que a gente falou ontem, eu participei de um treinamento que tinha um texto gigantesco, tá? E o treinamento trabalhava muito forte as emoções. E uma das tarefas era decorar um texto às 3 da manhã e apresentar às 7 da manhã. Não me considero com boa memória hoje, mas tem essa ferramenta ali. E eu decorei o texto, fui o primeiro a falar aquilo que falou, quem quer tentar, eu fui o primeiro, falei o texto e falo até hoje. Porque tava emoção no teto. E aí, cara, botei aquela meta, eu não, vou decorar isso aqui. Aí usei a meta. Eu sou auditivo, gravei eu falando, botei um fone, dormi escutando, falei exatamente igual, texto enorme, às 7 da manhã. Dormindo pouco. Interessante. Então a emoção cansado, tava... né? Cansado tudo, cara. Maurício, na primeira parte ali a gente falou um pouquinho sobre os valores, né? Tu estava entrando no assunto de valores. Quais são os teus principais valores, tá? E o que ele influencia, o que tu percebe que ele influencia no teu dia a dia? Assim, ó, a parte de valores, ela também é uma ciência, né? Então eu fiz um TCC que trata sobre valores, assim. Então, valores organizacionais com os valores pessoais. Então lá estuda a base dos valores, né? Que, por exemplo, o hedonismo, o altruísmo, e depois vários valores surgem desses iniciais e tal. Para mim, um valor muito forte para mim, né, é a responsabilidade ou o compromisso assumido, tá? Eu tenho uma defesa muito forte da autoimagem com base nos compromissos que eu assumo. Isso para mim é forte. E eu já pensei assim, eu tenho que aliviar isso, né? Porque por que eu tenho essa necessidade por que eu não posso me permitir errar se eu assumir um compromisso contigo? Eu consegui amenizar, eu consegui entender melhor, mas eu entendi o quê? Que é um valor meu, esse compromisso, tá? E o altruísmo, ajudar sem querer nada em troca. Para mim, assim, cara, eu não te pergunto, é difícil, tu vai me contratar para um trabalho, às vezes eu não sei nem quanto eu vou receber. E às vezes porque eu não lembro. Disposição por colaborar e em alguns momentos esses valores, eles me atrapalharam. Mas eu vou te dizer que se eu tenho algum orgulho da minha trajetória, esses valores que me trouxeram até aqui, né? Principalmente esses dois, né? Esse compromisso e esse altruísmo, de fazer sem a necessidade de esperar. Porque faz você dar mais do que a expectativa, né? Porque faz você se comprometer mais com as coisas, faz as pessoas confiarem mais em você, independente do quanto você está ganhando ou não. Então, qual é o melhor pedreiro? É aquele que mais entende de obra? Não, é aquele que não te dá surpresa, que no meio da obra vem te pedir mais dinheiro ou adiantamento. Esse é o melhor pedreiro, né? É aquele que tu pode confiar que o trabalho que tu contratou vai sair conforme foi programado. Por quê? Porque todos os valores estão relacionados à formação do caráter. E aí que está a grande questão, né? O que é um valor para ti? Se eu fosse devolver hoje essa pergunta, eu sei que hoje eu estou sendo entrevistado, mas é um papo bem bom, que até gostaria de saber, né, em algum momento quais os valores de vocês. Mas pensem rapidamente e percebam, comecem a analisar onde surgiram esses valores. E vocês vão chegar numa fase da infância, da chamada de primeira infância de vocês, onde surge a maior parte dessas ideias que se tem sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto, tá? Aí eles vêm da família. A família é quem imputa os valores. Os valores que a gente tem até hoje são valores familiares, reconstruídos, modelados pelo ambiente, né, que você viveu depois. Sim, claro, tem valores que a gente acrescenta nessa leva, mas os basais, a base desses valores, ela é familiar. Então, por exemplo, se tu tem o prazer, por exemplo, o hedonismo,
Ele é a base de todos os valores relacionados ao prazer. Eu tenho também. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de coisas boas, eu gosto de um bom papo, de boa comida. Eu gosto de coisas. Eu sinto prazer com algumas coisas e eu busco isso. Então, tem gente que não sente, cara, não importa muito onde tá. Cara, eu gosto, eu sinto prazer em algumas coisas. Então, o hedonismo para mim é um valor. Mas onde ele foi plantado, cara, ele desdobrou para várias questões do meu caráter, né, do meu temperamento, mas a base, ela é familiar, tá? E daí eu te pergunto o seguinte, já viu briga de casal, onde um fala mal do pai ou da mãe do outro? Sim. Eu sempre digo assim, quer evitar briga de casal, não toca no pai e na mãe do outro, porque eu posso falar mal a vida inteira do meu pai e da minha mãe, eu posso reclamar todo dia. Agora, se a outra pessoa falou mal do meu pai e da minha mãe, não, para aí, é briga comigo. Assim. O valor é a mesma coisa. O valor, o nome já diz, valor, ele é uma herança. Então, quando alguém confronta um valor teu, a dor que tu sente é como se confrontasse algo muito valioso para ti. Porque aquilo veio de família. Aquilo é a tua família. Aquilo é o teu pai e tua mãe sendo confrontados. Daí tu daí tu defende esse valor. E aí eu faço outra pergunta, encaixada. Pergunta em cima de pergunta. Numa empresa onde os teus valores pessoais são muito diferentes dos valores pessoais do CEO ou do presidente da empresa, tá? Quanto tempo tu vai aguentar tendo os teus valores confrontados? Exatamente. Vai te perturbar bastante. Vai te perturbar bastante. Então as pessoas estão buscando muita coisa, muita resposta no ambiente, e daí você tá, é o ambiente, não, esse ambiente aqui é o opressor, esse ambiente aqui, pô, fulana lá, tá com depressão, o outro ali pediu afastamento por burnout e tal. Digo, tá, vamos olhar o seguinte, não precisamos nem falar da personalidade, vamos só fazer uma análise rápida de valores. Te faço 10 perguntas e tu me responde, e faço 10 perguntas para o CEO da empresa, eu te dou o diagnóstico. Não bateu. Bater os valores, cara. Daí como é e todo dia. E daí por que a outra pessoa tá lá no mesmo ambiente, não sei o que, e tá Tranquilo. tranquilo, combina os valores. Como é que ele aguenta? Combina os valores. Valor tu vai definir casamento que dá certo, casamento que dá errado, valores. Tem aquilo de opinar no relacionamento do outro, né? Mas como é que aquele casamento dá certo? Olha que barbaridade, cara. Não sabe nada sobre aquele relacionamento. Exatamente. A traição, o que é a traição? Quando alguém trai, cara, a traição tu trai porque um tem mais desejo que o outro, não, cara. Os valores têm uma capacidade de anular esses estímulos, né, instintivos nossos. Por quê? Porque a sociedade, viver em sociedade é fundamental para a sobrevivência. Sobrevivência é mais importante do que o hedonismo. E para tu sobreviver, daí tu diz assim, ah não, mas uma pessoa, o cara lá, ele trai a esposa dele, ela não trai ele porque ela tem caráter. A gente chama de caráter a forma rápida de explicar. Nos valores dele, a traição Normal. é uma coisa que, sabe, não afeta. No dela, sim. Ela se sente que o valor te acompanha, tu tá caminhando aqui, é como se Deus estivesse te olhando, cara. É isso. Entendeu? Bacana. Vamos lá. Dentro de uma das dinâmicas também que a gente traz no treinamento, né, é sobre o que tu não consegue controlar e por que tu te preocupa tanto com isso. Né? E Tira do sério. Tira né? do sério, cara. Grande parte das pessoas se abalam ou estragam seu dia, né? Ou alguns dias em relacionamento também, né? O que tem? Não tenho nada. Alguma coisinha, um detalhe incomodou que tirou do sério, mas a pessoa não tem um controle sobre aquilo. O que tu acredita, né, no Maurício? O que te tira do controle, Maurício? Aquela coisa espontânea, na primeira reação. O que mais me tira do controle é ser confrontado, no sentido de ser colocado alguma coisa que é importante para mim ser colocada em xeque. Sabe? Alguma coisa que eu tenho alguma convicção, alguma certeza, isso me tira um pouco do controle. Me deixa assim... Sabe aquela expressão que tu vê no rosto, assim? Já altero, assim. Por exemplo, se eu tô falando aqui para vocês, cara,
eu tô num assunto que eu domino muito, então não é difícil. Uhum. O que você vai me confrontar? Vai pergunta e outra, num ambiente extremamente cordial. Agora, tu imagina o seguinte, eu tenho plena certeza disso que eu estou falando para vocês, estou muito convicto, tenho estudos, tenho de onde eu tirei. Aí chega uma pessoa que ela não está no contexto, ela diz assim, eu não acredito nisso. De forma... Solto. A cara dele Cara, a vontade que eu tenho é de jogar essa bola de cristal, né? Da pessoa, como assim? Essa é a vontade. Então, né? Cara, então eu vou me sentir contrariado, não vou conseguir esconder, né? E uma vez eu discutia, até eu estudar a persuasão. Então, o que eu percebi na persuasão? Não discuta, porque ninguém vai mudar o pensamento do outro contrariando o outro. É impossível. Ah, mas eu já fiz. Não fez. Não, mas eu já... Não fez. Não vai mudar. Numa discussão, tu não muda a cabeça do outro. Tu só muda. Então, hoje, respiro. Então tá. Se eu me excedi um pouco, eu volto e digo, não adianta, vou fazer outra coisa, fujo do ambiente, fico só assistindo, ou pergunto mais, faço perguntas para dissimular uma dor. Boa. Solta o interessante teu ponto de vista. Interessante teu ponto de vista. Tá, mas tu não acha? Me fala um pouco sobre isso. Eu fiz uma formação de barra de axis, né? Eu digo, pô, eu tirei uma frase bem importante desse curso, né? Que era interessante teu ponto de vista. É libertador. É libertador. É libertador. Só fala isso, tipo, eu concordo contigo, mas eu tô te mandando uma merda aqui, né? Eu tô te mandando longe, Por ao dentro, mesmo- tô por te dentro, enganando. assim, ó. Vai. Vai Tô se nem aí, catar, tchê. É boa essa aí. Vamos lá. Maurício, certamente tem uma outra dinâmica que a gente faz é sobre conquistas, né? A gente traz e percebe a dificuldade de grande parte das pessoas de identificar suas conquistas. Identifica onde pisou na bola, ou identifica seus fracassos. E é até uma das dinâmicas mais impactantes que tem, porque começa a buscar conquistas e pequenas conquistas também. O que é uma conquista para ti? E como tu identifica elas, como tu traz para si, como internaliza ela dentro de ti? O que é isso para ti? O que é conquista para mim? É. Cara, conquista para mim é algo que demandou esforço ou desenvolvimento de um talento, de uma soft skill que eu não tinha, de uma skill que eu não tinha. Entendeu? Então é aquilo que... E as minhas maiores conquistas, elas não são coisas, elas são relacionadas a conhecimento. Entendeu? Então tudo que eu tenho que me esforçar para ser quem eu não sou hoje. Isso para mim é conquista. A minha definição de conquista. Se eu perguntar, pô, mas, cara, tua casa é uma conquista? Pô, é menor, mas dentro daquilo que a gente diz assim, cara, quando tu tem uma conquista, vamos dizer que se tu perguntar pro Google o que é conquista e tu botar em imagem, ele vai te dar medalha, pódio, troféu, né, de resposta. Provavelmente. Então, se eu escolhesse o que colocar na minha estante, o que exibir, seria o conhecimento que eu adquiri. Isso é conquista para mim. E tem algum momento do dia assim, que tu tira para ti, do dia da semana, né? Que tu tira para rever o que teve de bom, né? Se teve essas conquistas a decorrer de um dia. Eu criei alguns hábitos assim que eu faço no automático, assim, para mim já é, eu tenho momentos de manhã e à noite que de transcender um pouco o dia, assim, a luta diária, o fazer, o operacional, para ir para aquilo para pensar sobre o que aquilo representa para mim. Quando eu estou fazendo um trabalho, eu digo, cara, que alegria de estar podendo fazer isso aqui. Às vezes nem é o melhor trabalho, porque é mais ou menos como um momento de gratidão, mas é um exercício de dizer assim, cara, isso aqui é um presente, isso aqui é um presente. Eu faço muitas vezes isso durante o dia. E como hábito de manhã e de noite, da mesma forma, eu tenho algumas análises assim da minha vida que eu faço que se tornaram habituais, e também a técnica Pomodoro, que também trabalhar um tempo e levantar e sair, tirar a cabeça durante 5 minutos. Então
o meu tempo não é 25 minutos trabalhando, eu fico mais, eu fico focado uns 40, 45 minutos. E depois eu tiro 5 minutos que eu tenho que sair. Isso para mim já é, cara, se parar do meu lado, cronometrar, é provável que tu vai achar 40 minutos ou 45 minutos e eu levantar e fazer alguma coisa. E a mesma situação é analisar. Sempre que o trabalho está ficando, eu sinto que ele está ficando difícil, eu estou ficando cansado, eu agradeço por estar fazendo ele. Automaticamente. Isso aí para mim já é minha rotina. E tem já que a gente está aqui falando de neurociência também, tem testes, né, relacionados à memória e a alívio do estresse, que dizem respeito a você transferir informações para o papel, principalmente. Pode ser para uma agenda, pode ser... Mas assim, se toda noite você fizer o seguinte exercício, última coisa antes de dormir, lembra de 3 coisas, 3 bênçãos que você teve naquele dia. 3 coisas que você agradece por ter vivido. Pode ser até uma coisa ruim, mas que você consiga inverter essa lógica e agradecer por aquilo estar servindo como experiência. E anotar essas 3 coisas. E colocar 3, 5, 6 tarefas do outro dia que você não pode esquecer, anotar elas, você vai dormir muito melhor. O teu sono muda o teu sono. E eu sei porque eu estudei muito tempo sobre sono, né? Então, eu faço isso, funciona mesmo. É. Joga no papel, parece que tu te liberou. É porque o cérebro tem essa sensação. É como ele diz, se tu tá atento, eu não preciso mais te lembrar disso. Se tu já sabe, se tu já transferiu, então agora não é mais uma preocupação minha, vou lá. Perfeito. E geralmente os compromissos são as coisas que nos afetam o sono, aquilo que eu tenho que fazer no outro dia e que eu não posso esquecer, o que eu adiei, o que eu procrastinei e não devia ter procrastinado. E as coisas que a gente não soube significar durante o dia, porque às vezes tu vai dormir, assiste um filme de terror, qual é a emoção que tu vai dormir? Pode ser maravilhoso o filme, pode ser, mas tem ali um misto, as emoções elas são químicas, elas são baseadas em neurotransmissores e hormônios. Então mesmo que tu tenha lá, tu assiste morte, muita ação durante a noite, tu leva aquilo ali para a cama. Então tu levar sentimento positivo de gratidão para a cama não é papo de coach. Isso aí tem estudo. Uma época eu jogava um jogo de terror de noite, Resident Evil. Tá louco. Eu chegava a sonhava. Tava dando chute em zumbi. Dormia às 3 da manhã. Sonhava com isso, cara, muito ruim. E nossa última pergunta, né, para encerrar aqui o nosso papo. O Maurício daqui dos seus 5 anos lá para frente, seus 53, né? O que ele almeja para frente, né, do pessoal e do profissional? Daqui a 5 anos eu tenho algumas coisas que são bem pessoais, né? Que não, eu diria assim, não são questões públicas, são questões que eu guardo da minha, né, individualidade, umas questões públicas, assim, de coisas que, cara, eu me imagino assim que eu gostaria que vocês estivessem vendo isso, né? Seria eu estar já talvez até com o doutorado, né? Que eu estou agora terminando meu mestrado, e eu estar com o meu doutorado, e isso tem relação com a parte de conhecimento e continuidade dos estudos, e também assim com o meu trabalho bem mais focado em uma coisa só, e gostaria que tudo girasse em torno da neuropersuasão, né? Daí é palestra, porque hoje eu trabalho em várias frentes ainda. Tem muita coisa, muita consultoria de marketing, então eu sou muito mais operário do que eu gostaria de ser. Talvez eu queira ser um profissional mais estratégico, né, do que eu me considero hoje. E isso tem a ver, tem cada vez mais a ver com as experiências que eu estou tendo, o que eu estou construindo, e com o estudo que, para mim, nunca pode acabar. Ele nunca pode acabar. Maravilha. E um recado final para quem está nos assistindo, nos escutando. Qual o recado que tu deixa aí, Maurício?
Que recado eu deixo, cara. Que eu recado nunca tu me deixa? preparo para esse final, assim. Não, mas... Mas eu tenho uma frase que é minha, que, aliás, é um recado, né? É dizer assim, a gente, por uma questão de um erro, né, de interpretação ou pouco conhecimento, a gente fica focando, mesmo sabendo, para persuadir, você não precisa ser um bom orador, você não precisa ser uma pessoa extrovertida, mesmo que a gente diga isso, e vocês, eu tenho certeza que vocês entenderam o meu ponto de vista, mas ainda assim, quando a gente vai procurar convencer alguém, a gente vai procurar vender um produto, vender uma ideia, ou até coisas mais simples, convencer a pessoa que está do nosso lado a fazer algo, a gente acaba procurando pelas quais seriam as palavras ou a forma de dizer. E a gente deveria ter uma busca mais incessante, não em procurar o que dizer, mas procurar quem ser. Entendeu? Quem ser, nós devemos nos tornar. Porque eu acho que nós temos que investir na influência, na persuasão. Ela nos ajuda a chegar a lugares que talvez vão dar para vocês clareza de por que algumas pessoas têm tanto sucesso e outras não. Eu acredito que é justamente nessa capacidade ímpar de comunicação relacionada a persuadir. Tá? Eu acredito muito nisso, aliás, tenho convicção a respeito disso. Então, mas se nós focarmos em gatilhos mentais, qual a sacada criativa, nós vamos encontrar a mesma resposta que todo mundo encontra. Agora, se nós focarmos em nos tornarmos essa pessoa mais influente, todo mundo tem histórias muito boas. Todo mundo tem histórias muito boas e a gente não valoriza nossas histórias. E quando a gente para anotar nossas histórias e a gente começa a usar as nossas histórias na comunicação, contar as nossas histórias para as outras pessoas, essa comunicação fica riquíssima e as pessoas param para nos ouvir. Elas param atentamente. Maravilha. Né? Então é isso, procure ser. Né? Ampulheta aqui, uma lembrança nossa, do nosso parceiro também, na Nove Casa, né? Lá em Pelotas. E a gente quer deixar contigo aí, com a energia do nosso papo. Essa é 5 minutos. 5 minutinhos, sempre quando olhar É. para ela lembrar desse dia que a gente esteve aqui e do tempo que está passando aí também. Essa aqui vai A estar lá ampulheta. com os meus troféus. Ó. Essa vai tá, Olha aí vai o tá tempo, lá. né? O tempo de qualidade, né? Maurício, Maravilhosa. muito obrigado, tá? Eu que Por ter agradeço. dedicado o teu tempo aqui conosco. Obrigado. Obrigado pela Pô, oportunidade. foi uma aula, cara. Pessoal, Foi muito Valeu. muito Obrigado obrigado. mesmo. Encerramos este episódio. bom. Valeu.